Olá! Estamos de volta para mais um vídeo sobre as rotas e caminhos do Japão Antigo. Esta é a parte 5 do Gokaido. Portanto, é uma espécie de casamento feliz entre os números. Então, tendo uma contextualização, se vocês ainda não viram as outras partes todas desta série de apresentações, vlogs, vídeos e dicas sobre o que é o Gokaido, ou seja, o conjunto de 5 caminhos antigos do Japão, vão checar os vídeos que vão aparecer aqui em cima, lá em cima, mesmo aqui, um link para vocês irem ver esses vídeos. Do que é que eu falo aqui? Eu falo dos Kaido, dos caminhos antigos ancestrais do Japão e essencialmente de 5: Hoshu Kaido, Nikko Kaido, Koshu Kaido, Nakasendo, Tokaido. Alguns destes vocês talvez já tenham ouvido falar, nomeadamente o Nakasendo e o Tokaido, que são os mais famosos. E se vocês têm interesse neles, estes são precisamente os vídeos para vocês, do ponto de vista da história, da geografia, da sociedade, do que é que existe lá hoje em dia, e muito, muito focado do ponto de vista prático de onde é que estas rotas realmente são e que partes destas rotas é que vocês podem visitar e podem integrar no itinerário do visita ao Japão para diversificar as vossas opções, para vocês saberem que podem também ver integralmente ou parcialmente partes destes caminhos históricos do Japão antigo. Talvez vocês queiram fazer estes caminhos todos a pé, de fio a pavio, do início ao fim, como caminhantes, como mochileiros, tudo bem, mas aqui nos vídeos eu procuro mais dar dicas para como vocês podem integrar partes destes caminhos que são relevantes do ponto de vista do património cultural histórico, como é que vocês podem integrar a visita a estes caminhos em roteiros onde vocês estão a ver o resto do Japão, por exemplo. Então, em vez de explicar como é que se faz do início ao fim, foco-me em zonas que eu conheço bem, em zonas que eu recomendo e que eu me responsabilizo por essas recomendações, em zonas que eu acho que vocês podem visitar, passar a noite, ver este e aquele monumento, etc. Então, o que é que nós já cobrimos, já vimos como é que são aqui nos vídeos? Nós já vimos o Hoshu Kaido, foi por aí que começámos. O Nikko Kaido, que vai para as montanhas de Nikko, também muito famosas. O Koshu Kaido, que tem rotas de vinhos, por exemplo. Há muita gente que não sabe que o Japão tem enoturismo. Podem integrar isso também nas vossas visitas. Temos também o Nakasendo no vídeo anterior, mas com um pequeno senão, porque assim, o Nakasendo é gigantesco, é mesmo muito grande. Então o que eu fiz foi eu cobrir esta parte de rota, a parte que aqui ficou salientada com esta linha preta, e o resto da rota eu vou fazer quando o canal chegar aos 1000 subscritores. E eu expliquei isso no vídeo anterior, portanto vão ver o vídeo anterior para perceberem porquê. Hoje nos vamos focar-nos no Tokaido, que é provavelmente a rota de Japão Antigo mais famosa de todas as que existem. Se vocês já ouviram falar em alguma, foi no Tokaido, muito provavelmente. Então, o Tokaido é uma rota que, por ser das mais famosas que há, tem muitas partes pavimentadas, muitas partes sinalizadas, muitas partes que vocês podem claramente ver a informação, às vezes até em inglês, em espanhol, noutras línguas, aparece muito em blogs, em websites, etc. É o caminho que está mais preparado para ser feito no todo ou em parte por turistas que não são só japoneses. Então, há coisas aqui no Tokaido que eu nem sequer vou falar, porque eu acho que é super fácil vocês encontrarem informação em todo lado, por aí. Eu vou focar-me nas coisas que eu acho que são menos conhecidas e que eu nunca vi escritas de outra maneira que não fossem em japonês, ou nunca vi isto a ser feito para turistas ocidentais, e eu comecei a fazer, então vou-me focar mais nisso nesta apresentação. Mas primeiro vou-vos dar uma contextualização. Então, o Tokaido Antigo e todos os outros Kaido, todos os outros caminhos do Japão, claro que a maior parte das pessoas fazia este caminho a pé. Algumas pessoas tinham sorte suficiente e dinheiro suficiente para poderem pagar alguém para as transportar, e nesse caso eram transportadas nestas liteiras, não é? Que em japonês se chama kago, e existe aqui até uma fotografia já do século XIX, assim, numa versão mais simplificada destas liteiras. Não era confortável na mesma, não é? Mas pronto. Então o transporte fazia-se a pé, esmagadora maioria, o de liteira transportado por outras pessoas, ou eventualmente em cima de cavalos ou mulas, se precisassem sobretudo transportar mais carga,
porque isto era utilizado tanto para as pessoas fazerem um pouco de sightseeing, como para comerciantes, mercadores, etc. Mas o sightseeing não era uma coisa de ânimo leve, ou seja, os Kaido têm muitas paragens. Este é o Tokaido e a rota sinalizada pelas gravuras famosas sobre este mesmo caminho. Então havia muitas post towns, eu já falei nos vídeos anteriores e eu recebi alguns comentários nesse sentido, as pessoas a dizerem, mas estas post towns eram sítios onde as pessoas podiam pernoitar e descansar e depois continuar o passeio. E eu respondi, obviamente, a essas pessoas, mas vou aqui explicar melhor. Não era só passeio. As post towns, estas estações intermédias, também eram para vocês mostrarem a vossa papelada e verem que tinham os vistos de livre trânsito em ordem. Nem toda a gente podia circular no território como queria. As pessoas tinham autorizações específicas para poderem circular no território, dentro das cidades e dentro das prefeituras, das regiões administrativas, e isto eram pontos de controle da população. Portanto, vocês não podiam só passear quando queriam. Se fossem, por exemplo, monges, talvez pudessem dizer que iam ao santuário do mesmo secto do vosso tipo de budismo na prefeitura X e encaminharem-se até lá, mas tinham que ter a papelada com vocês e tinham que mostrar nestes checkpoints. Portanto, estas estações também eram uma via de controle da população, o que significava que, apesar de haver muito trânsito de pessoas e bens no Tokaido e nos outros Kaidos, ele era bastante controlado e não era eminentemente turístico. Havia um aspecto já proto-turístico, mas não era sobretudo isso. Aqui nesta apresentação também, porque o Tokaido também é muito grande, como na Kasendo, eu vou me focar sobretudo na parte do caminho que está mais perto de Kyoto. Portanto, de Kyoto até mais ou menos a meio do caminho, um pouco depois de Nagoya, já vão ver porquê. Então, quando vocês estão a olhar para a cidade de Kyoto, eu fui buscar aqui um formato, que é o formato típico do Google Maps, que toda a gente tem muito acesso e consegue rapidamente navegar e identificar-se com este tipo de mapa, que melhor do que nos mapas japoneses, por exemplo. Quando vocês estão a ver a cidade de Kyoto por vista aérea, não é no mapa do modelo do Google Maps, eu salientei aqui naquele retângulo amarelo aquilo que eram mais ou menos os contornos da Kyoto antiga, da Heian-kyo, e depois nos contornos a amarelo mais vastos e mais irregulares, que já não é um retângulo bem definido, a Kyoto contemporânea, o centro urbano da Kyoto contemporânea. Portanto, vocês conseguem ver que no contorno da Kyoto antiga e mais exatamente na sua fronteira oriental, vocês têm a Sanjo, a ponte Sanjo. A ponte Sanjo era precisamente o início ou o fim do Tokaido em Kyoto. E esta ponte é também o sítio que eu recomendo que vocês visitem, a partir, neste modelo hipotético, a partir da cidade de Kyoto. Vocês têm duas estátuas logo na ponte, que são logo o início do caminho e são muito emblemáticas. São o Yaji-san e o Kita-san, que são personagens de um livro que ficou super famoso no século XIX e que é assim uma novela picaresca, ou seja, eles vão passando por muitas aventuras e desventuras, são uma parte cómica, uma parte trágica, tem muitas historietas pelo meio, e eles vão percorrendo o Tokaido. Então isso fazia com que as pessoas agarradas ao livro tentassem passar pelos mesmos sítios onde eles passaram e onde aconteceram aquelas coisas todas do livro. Então isto sim foi um movimento turístico a partir deste livro, que é uma novela, um livro ficcional, mas que tornou-se quase um roteiro informal do Tokaido. E estão lá estas estátuas na Sanjo. A Sanjo é fácil encontrá-la, ela fica um bocadinho a norte de Gion, está aqui neste mapa de pormenor. Portanto, não tem que ir a nenhum sítio especial. Se vocês estiverem só em Kyoto e quiserem só vir a Sanjo, vejam. Se vocês quiserem começar a fazer o Tokaido, como eu aqui recomendo, vejam isto. Mas muita gente, e agora retificação, muita gente pensa que o Tokaido é só entre Edo e Kyoto. É e não é. Ou seja, o Tokaido, na verdade, prolonga-se. Ele é conhecido por ter 53 estações, mas se nós contarmos o Osaka Kaido, ele tem 57. O Osaka Kaido não era de Kyoto a Osaka, ou seja, era num ponto
que não chega a ser ainda Kyoto, para Osaka. Havia uma ramificação perto do lago, que eu já vou mostrar-vos, o Biwa. Perto do lago havia uma ramificação e havia uma parte do trajeto que passava muito por rios e canais, embora também tivesse uma parte terrestre, e que essa sim ia até Osaka. Não era menos importante, aliás, foi definido logo em 1601 o Osaka Kaido como uma espécie de ramal alternativo do fim do Tokaido. Era muito importante, era altamente supervisionado estes pontos intermédios onde vocês tinham que declarar os vossos vistos de passagem, porque o Osaka Kaido era muito comercial e o tipo de bens que se transacionavam ali tinham um grande valor acrescentado, pagavam grandes impostos para o shogunato Tokugawa, etc. Portanto, aquilo era bastante controlado. E essa zona, o Osaka Kaido em si, também é muito relevante, por exemplo, para a história da relação entre Portugal e o Japão e a circulação dos missionários e dos mercadores. Então é uma coisa com a qual eu me cruzei e aprofundei bastante. O rio Yodo, em particular, o transporte também de sake naquela zona, e a zona do sul de Kyoto, por onde começa este Osaka Kaido, o sul da Kyoto atual, que é muito mais vasta do que a Kyoto antiga. Então, eu diria precisamente que depois da Sanjo, depois deste ponto que é o marco central do Tokaido em Kyoto imperdível, eu diria para vocês irem então visitar o sítio onde há a ramificação, onde o Tokaido e o Osaka Kaido se encontram ou se ramificam. Há muitos monumentos significativos na zona a indicar a patrimonialização do próprio sítio, e é super fácil vocês lá chegarem. Portanto, reparem aqui no mapa que eu tenho ao lado. Se vocês tiverem no tal retângulo, e é mesmo com um contorno de retângulo amarelo, que é a Kyoto antiga, vocês só têm que ir à estação central de Kyoto e apanhar o comboio na direção do lago. E vocês têm ali indicado no mapa Old Tokaido Side Street Michi Yahashi. Essa Michi Yahashi é um dos sítios, a Kusatsujuku é outro ponto de paragem, outro destas post towns. Vocês podem ir ainda antes ao outro lado do lago e depois vir para aqui. No mapa a seguir eu vou-vos mostrar. Portanto, vindos de Kyoto, a vossa primeira paragem é a post town de Otsujuku. E depois vocês podem fazer a ligação ferroviária, se tiverem muito tempo livre, ou de táxi, porque aqui a ligação ferroviária vocês têm que ir lá abaixo, à ponta do lago, depois têm que trocar de comboio, depois têm que ir outra vez para cima, e por exemplo saírem Seta, que aparece aqui no comboio, e depois andar aquilo tudo até lá acima, ou então, quando estão em Otsujuku, vocês apanham um táxi e vão ver Kusatsujuku. São duas destas post stops, como quiserem chamar, paragens, barreiras, pontos de passagem obrigatória do Tokaido à beira do lago Otsu. Reparem, este lago é muito grande e claramente também havia circulação de barcos por aqui. Continuando, a seguir a isto, a seguir a estas duas pequenas paragens, eu vou recomendar, em exclusivo, como tenho ali em cima indicado, o que eu acho que são roteiros que vocês podem fazer. Quando as pessoas me consultam, quando as pessoas me contratam para eu ser consultora para desenhar programas específicos para elas, normalmente eu dou este tipo de informações muito específicas. Aqui elas aparecem em exclusivo porque são gratuitas e para toda a gente se inspirar. Não vou entrar em tanto detalhe como entro num serviço de consultoria, mas espero realmente que isto vos inspire e que vocês percebam que existe muito mais que se pode fazer e descobrir no Japão do que o mainstream, digamos assim, do turismo. Que eu não gosto de fazer o turismo do postal, o turismo massificado. Eu acredito mais em conhecer a cultura e a história de um país por dentro. Então, a seguir, eu vou-vos dar tipos de roteiros que eu sei que funcionam, que eu já fiz, e vou-vos dar com opções A's e B's, conforme também os níveis de dificuldade aos quais vocês estiverem habituados. Então, uma opção que é mais rápida e de menor esforço é a partir desta estação que aparece aqui ao lado de Seta, ou então de Minami Kusatsu,
Portanto, depois de vocês verem o ponto do Tokaido chamado Kusatsujuku, depois disso, vocês apanham o comboio. É como se fizessem uma parte do Tokaido em comboio. Vocês vão para Tsuge, convergem com a linha de Kansai, continuam, passam por uma estação que se chama Kabuto e saem apenas numa estação que se chama Sekijuku. Reparem que estes pontos de paragem do Tokaido normalmente chamam sempre Juku. E vocês saem em Sekijuku para fazer uma visita breve. A minha outra alternativa é baseada numa maneira de sair de Kyoto diferente. Portanto, esta opção é: vocês acordam em Kyoto, arrumam as malas, partindo do princípio que passaram lá alguns dias, arrumam as malas, vão nas calmas, se calhar até depois do almoço, vão para esta zona, vêm a esta zona e depois vão de comboio e vão para Sekijuku à noite. O outro modelo é vocês saírem de Kyoto, verem esta zona e ficarem aqui, ou ficarem até um pouco mais à frente, porque a seguir vão fazer uma caminhada e vocês têm que acordar muito cedo no dia a seguir para fazer a caminhada. Portanto, esta é a opção com a caminhada. Opção 2. Opção 2 exige dormirem essa noite fora de Kyoto, porque do centro de Kyoto até ao sítio onde começam a caminhada perdiam demasiado tempo no próprio dia. Estão a perceber o que eu estou a dizer? É que tipo, vocês perderem 3 horas em transportes para depois irem caminhar já não funciona tão bem. Então, esta opção, tal como a primeira, vocês passam por aqui, vão na linha férrea, mudam onde é preciso mudar, que neste caso é Shigaraki, vão outra vez no comboio Tokai na direção sudeste e saem em Minakuchi. E é aí que vocês devem ficar a dormir, ou então, no máximo, devem ficar a dormir perto do Lago Otsu. Porque o objetivo é que vocês caminhem, a partir de Minakuchi, vocês caminhem a pé pelo Tokaido. Eu vou frisar esta parte. Não sei se as pessoas percebem a magnitude do que isto significa, mas é andarem a fazer com os vossos pezinhos a mesma rota de há 500 anos atrás, de samurais, mercadores, missionários, príncipes, guerreiros, ronins, soldados, tudo. É realmente uma rota histórica. Não posso frisar o suficiente. E aí fazerem o Tokaido a pé até Sekijuku. Portanto, na opção anterior vocês iam de comboio até Sekijuku e aqui vocês vão de Tokaido a pé até Sekijuku, a pé só a partir de Minakuchi. Este percurso a pé inclui vários monumentos. Portanto, o Tokaido está parcialmente marcado, com setas e outras coisas assim, e vocês passam por coisas que são pontos históricos, onde aconteceu alguma coisa. E estão lá as placas a dizer o que é que aconteceu. Incluindo, se calhar a mais famosa delas todas, é a Suzuka Toge Pass. Porque normalmente estas coisas que se chamam pass significam sítios em que eram sítios extra em relação às post towns. Nas post towns vocês tinham sempre que mostrar as vossas papeladas, mas as pass são sítios extra de passagem, porque são divisões entre prefeituras, divisões entre zonas administrativas. Portanto, quem mandava numa área era uma pessoa, quem mandava noutra área era outra pessoa. Então, estas pass eram sítios extra em que vocês cruzavam prefeituras antigas. E neste caso, a Suzuka Toge Pass ainda corresponde basicamente a prefeituras. Portanto, quando vão, outra vez o mapa aqui ao lado, detalhado, quando vão de comboio para Minakuchi, saem e começam a partir daí a andar a pé por cima do Tokaido. Este percurso é aproximadamente 4 horas. É aproximadamente porque depende muito de quantas paragens vocês fazem para tirar fotografias, para descansar, eventualmente para comer, etc. A primeira parte do percurso, até mais ou menos a meio do que está aqui marcado, é muito por dentro de povoações. Vão passando rios e tal. Portanto, vocês têm acesso a casas de banho, lojas de conveniência, acesso a sítios onde podem comprar comida e bebida, sítios onde podem descansar, etc. A partir do meio para a frente é mesmo floresta. floresta. E sobe bastante. Portanto, eu diria para vocês não pararem muito no início, porque essa parte vai ser fácil adquirir o que precisam de adquirir. E depois na segunda parte aí levam as coisas mais nas calmas. Eu pessoalmente acho sempre que as pessoas não se devem
a esforçar ao ponto de já não estarem a desfrutar do passeio e, portanto, por isso é que eu digo, durmam fora de Kyoto e façam isto de manhã, acordem cedo, façam isto de manhã, não estejam com pressa de ficarem no meio da floresta à noite, né? Comecem de manhã cedo e façam isto, porque Suzuka Toge Pass não é o fim do percurso, é só um sítio em que ainda hoje eu acho que é importante parar para apreciar. Estão a ver, ali fica mesmo na fronteira entre duas regiões administrativas e é muito bonita esta parte do passeio. Quando há subidas, há escadas, apesar delas serem escadas com 500 anos, portanto, estão assim. Vocês têm que levar equipamento de trekking. A floresta é lindíssima, portanto, nesta parte do caminho vão nas calmas, desfrutem. E têm realmente indicações ao longo do caminho a dizer onde é que vocês estão. Esta em particular é da Suzuka Toge Pass. Depois, a partir desse ponto até Sekijuku, propriamente dita, já é a começar a descer para a zona do município de Kameyama, e aí são mais ou menos umas 2 horas. Então, vocês podem contar à vontade com 8 horas, é um dia inteiro, e se vocês forem parando para descansar 10 horas, não façam isto no inverno, não é? Que os dias são mais curtinhos e pode haver neve lá em cima, não é também tão agradável. E eu acho que é um dia de trekking a sério, muito, muito bonito, e este percurso em particular não é muito turístico. No vídeo anterior em que eu falei do Nakasendo, eu falei de uma parte do trecho do Nakasendo que vocês podem fazer a pé, que é de Magome a Tsumago. Esse é muito mais turístico do que este. Este aqui que eu estou a dizer, literalmente, muitos japoneses nem sabem que existe. E nem sabem que podem fazê-lo. Com segurança, não é? E que é bonito. Portanto, comparando as duas sugestões que eu dei, este eu diria que é muito. Depois, quando estão em Sekijuku, vejam Sekijuku, vale a pena ver, porque só para vos dar uma indicação qual era a importância deste ponto de paragem do Tokai do antigo, Sekijuku era um ponto de encontro de várias rotas diferentes. Por exemplo, em Sekijuku começava um ramal de caminho, que era a rota Izebetsu, é a rota em direção ao santuário de Ise. Esta parte aqui a vermelho, ao lado, como vocês veem no mapa japonês, é só a primeira parte da rota até Ise, porque só vai até Tsu. Depois de Tsu, vocês ainda teriam que continuar o caminho até ao Santuário de Ise. O Santuário de Ise é absolutamente fundamental para a cultura japonesa, para a história, para o shintoísmo. E Sekijuku em si mesmo tem também uma zona, uma rua central e depois algumas ruas laterais, eu diria, não é bem um quarteirão, mas é uma rua e ruas laterais, que estão classificadas. Portanto, património monumental classificado dentro do Japão. Muitas das casas dessas ruas são lotes que estão registados desde aquela altura, desde o século XVI, 17, mais exatamente, o início do 17. Não quer dizer que a construção em si, os materiais da construção, aquela madeira, aquelas telhas, não sei o quê, estejam lá desde o século XVII, percebem? As casas foram sendo reconstruídas porque elas são feitas de materiais perecíveis, na grande maioria, este tipo de arquitetura. Mas o lote, a propriedade da casa e também as suas definições arquitetónicas são as mesmas de antigamente, porque quando foram feitas reconstruções, eram introduzidas poucas mudanças. Então, os últimos modelos são de meados do século XVIII. Vocês também podem visitar estalagens de caminheiros antigas, como o Hatako Tayama, agora é um museu. Eram onde ficavam as pessoas que estavam a fazer o Tokaido, quando tinham que dormir e ficar lá. E se quiserem ir na altura do festival, ainda conseguem ver o Sekijuku Matsuri. Estes festivais do Japão são muito animados, têm estas procissões nas ruas, estes bairros vestidos com os api, com os casacos típicos. Não posso entrar aqui em detalhes, senão o vídeo nunca mais acabava, mas estes festivais são muito animados. O pessoal ali é muito bem disposto, não é nada estranho com estranhos, passo a expressão, ou seja, recebem bem toda a gente. Se quiserem fazer coincidir a vossa passagem com os festivais, é engraçado. Se vocês estiverem em Sekijuku, eu recomendo também, não é, já que lá vão dormir uma noite no dia a seguir,
verem Sekijuku e arredores, eu recomendo que vocês vão ao Taiganji. O Taiganji é um sítio que não dá muito jeito de transportes públicos, mas vocês de táxi em 10 minutos ou pouco mais conseguem lá estar. É muito fofo, é um templo pequenino, mas é muito engraçado e é famoso por causa destes lilazes. Tem esta árvore de lilazes centenária. Os japoneses valorizam imenso. Na cultura japonesa valoriza-se muito a apreciação da sazonalidade e a apreciação de certas flores, mas ao longo do ano inteiro. Há pessoas que acham que é só a sakura, mas não é. São todas as flores na sua época própria de florir. Portanto, os próprios japoneses viajam no território japonês para ver a floração de certas flores em certos sítios. Esta grande árvore de lilazes a florir é um daqueles sítios que muita gente quer visitar. Muito bonito. Depois de saírem de Sekijuku, portanto, partindo do princípio que ficaram lá um dia a descansar da caminhada extenuante do dia anterior e a ver estas coisinhas giras e comer. Depois, o ponto de paragem a seguir que eu recomendo é já no sul de Nagoya. Vocês podem ir de comboio, se tiverem, por exemplo, passe do comboio, se calhar é uma coisa que vocês querem fazer, mas a viagem de comboio é 2 horas e meia. Se vocês quiserem ir mais rápido, a viagem de autocarro expressa é 1 hora e meia pela autoestrada. Mas têm que reservar online com antecedência e há menos frequência de autocarros, enquanto que no comboio, normalmente, num registro mais turístico, as pessoas estão habituadas simplesmente a ir para a estação e apanhar o primeiro que aparece. Mas pronto, mas se quiserem poupar no tempo, preparem o autocarro. Preparem-se para apanharem o autocarro expresso para Nagoya, que há. E depois vão até à central de autocarros Meitetsu e depois vão para o sul da estação central de Nagoya. Porque o que eu recomendo que vocês vejam está a sul. Na verdade, o Tokaido antigo passava por sul de Nagoya, não propriamente pelo centro de Nagoya hoje em dia. E é um ponto fundamental de passagem, monumental, como podem ver aqui em cima, que é Chichiri no Watashi ou Miya no Watashi. Portanto, vocês não vão ver no Tokaido um ponto de passagem que se chama Nagoya. Isso não existia. Mas existia Miya. Ou existia o porto de Shinchiri. Porto, sim, porto, porque hoje em dia há aterros, hoje em dia a costa não bate ali, mas naquela altura, no sul do que é hoje Nagoya, existia de facto um porto, existiam ferries e existia um encontro muito significativo de rotas. Tal como no ponto anterior já havia um ramal que ia para Ise e isso já fazia desse ponto importante, o Miyajuku é ainda mais importante porque encontra 4 rotas diferentes. Portanto, passa por ali o Tokaido, passa por ali o Minoji, o Sayakaido e o Kisokaido. E ainda por cima, ali ao lado, ficavam as docas do próprio Tokugawa Ieyasu, onde tinha os seus barcos de guerra e barcos de vigilância. Portanto, esta zona era um hub de transportes. E se calhar por causa disso é que depois se veio a desenvolver a cidade de Nagoya. Portanto, há muitas estalagens, muitos equipamentos para os visitantes que estiveram em funcionamento até à Segunda Guerra Mundial, ou seja, até quase metade do século XX. Vocês ainda podem visitar a torre do que era o controlo do porto de Shinchiri. Também recomendo que vocês vejam depois Nagoya e, portanto, passem algum tempo em Nagoya. Noutros vídeos já expliquei o que é que Nagoya tem de interessante para ver, vão aos outros vídeos checar isso. A seguir, recomendo que vocês vão para Toyohashi. Toyohashi, se vocês utilizarem o Shinkansen, fica a 30 minutos de Nagoya. Se vocês quiserem utilizar autocarros ou outros tipos de comboio, demora mais, mas tudo bem. Então eu recomendo que vocês passem um dia e uma noite em Nagoya e no dia a seguir vão para Toyohashi. Existe aqui, como está na figura ao lado, realmente um sítio que eu já vou mostrar a seguir no mapa em detalhe, que é mais uma destas Juko, mais um destes sítios de checar a papelada do Tokaido. Portanto, vocês continuam efetivamente, apesar de arranjarem estas boleias pelo meio de autocarros e comboios, vocês continuam efetivamente a fazer o Tokaido, a rota do Tokaido. Está marcado no chão, o sítio onde o caminho existia, hoje em dia está completamente absorvido pela cidade, já não sentem propriamente que estão numa rota antiga. Se vocês forem de Shinkansen, portanto, vocês vão sair na estação de Shinkansen
correspondente a Toyohashi, mas depois têm que mudar para a linha Tetsudo para irem para o centro da cidade. O Shinkansen às vezes não para mesmo dentro dos centros da cidade. Isso acontece, por exemplo, em Kyoto, já não acontece, por exemplo, em Osaka. Então, quando vocês já estão na linha Tetsudo, vocês podem ir para perto de Shintoyohashi, ver este sítio do Yoshida-juku. Portanto, a Post Town da Toyohashi antiga não se chama Toyohashi, chama-se Yoshida-juku. Havia aí uma ponte, já não existe, mas era uma ponte famosa, era uma das poucas pontes autorizadas no Tokaido pelo Shogunato Tokugawa. Vocês podem na mesma atravessar o rio Toyokawa, mas já não é na ponte antiga, porque ela já não existe, depois de verem a Yoshida-juku. E eu recomendo que vocês façam isso, atravessem o rio, porque no outro lado vocês têm o sítio arqueológico de Urigo. O sítio arqueológico de Urigo está classificado, tem património com 3.000 anos de antiguidade ou mais. É um sítio de uma povoação Yaoi, portanto, o povo antes do povo Yamato. O Japão tem uma pré-história, e o Japão foi habitado por vários povos diferentes, e havia povos nativos antes do clã Yamato conquistar a hegemonia do território, e existia um povoado Yaoi aqui nesta zona, e através dos vestígios arqueológicos eles descobriram como é que era o settlement, e existe uma casa completamente reconstituída, que é esta que vocês veem aqui na figura. Existe também um centro interpretativo. Se vocês gostam de técnicas de construção antigas, compreender a pré-história dos lugares, eu acho que vale a pena fazer esta paragem em Toyohashi, porque vocês veem coisas que têm a ver com o Tokaido, mas mergulham um bocadinho mais a fundo na pré-história do Japão e têm este aspecto todo da construção, da arquitetura, da engenharia antiga e sustentável também, que é um bocado a pedra de toque, aquilo que depois guia tudo o que é a construção japonesa, mais voltada para os materiais tradicionais e para a inexistência de metal, por exemplo, e para utilizar muito o colmo, o bambu e outros materiais assim. Então vale a pena vocês darem um pulinho a Urigo. Está tudo muito bem marcado para lá chegarem. Podem ir a pé, como está aqui no mapa ao lado, ou podem ir de táxi. Também recomendo, se vocês forem entre o final de maio e o início de junho, até metade de junho talvez, ainda apanhem, eu recomendo irem ver as flores de íris. Mais uma vez, eu digo-vos que é muito comum no Japão fazerem-se passeios, às vezes até para prefeituras diferentes daquelas onde as pessoas vivem, ou partes do Japão diferentes, especialmente para ver certos jardins, ou certa árvore em flor, ou certo fenómeno da natureza. E eu gosto de recomendar às pessoas viverem no Japão como os japoneses o vivem, como a cultura japonesa é por dentro. E eu acho que este jardim de íris é uma coisa que é muito pouco aproveitada do ponto de vista de integrar nas rotas dos visitantes, mas eu acho que é muito bonito se integrar, sobretudo se vocês forem ali àquela zona. Mas só conseguem vê-lo assim florido se forem entre o final de maio e o início de junho. É um vasto campo de íris floridas que tem um profundíssimo significado na cultura japonesa. Se vocês forem noutra altura do ano, nomeadamente no início de novembro, podem também aproveitar outra coisa interessante que acontece aqui, que é um festival, é um Matsuri. Portanto, há muitos Matsuris no Japão, estão quase constantemente a acontecer, e este é um desses estilos Jidai Matsuri, Festival das Eras, em que as pessoas recriam a época áurea de uma determinada povoação ou região, num festival em que está tudo na rua e depois há uma parade ao longo da rua e toda a gente está vestida à época. Esse é o standard. Isso é o que normalmente acontece. E depois também há uns números mais cómicos, destas danças meias cómicas na rua, e pronto, é imperdível, tem uma energia incrível. As pessoas são todos amadores, mas treinam durante meses e levam estas performances muito a sério, porque está em jogo o brio. Às vezes às vezes os bairros competem quase um bocado pelo orgulho de fazerem estas boas performances na rua. Portanto, se forem ainda na primavera, têm a possibilidade de ver o Jardim das Íris. Se forem já no outono, têm a possibilidade de participar no Matsuri.
para todos os gostos. Encantos para todos os gostos neste tipo de percursos. Então, em relação ao Gokaido, em relação aos 5 caminhos antigos do Japão Central, aqui neste vídeo cobrimos a primeira parte do Tokaido, primeira parte considerando saindo de Kyoto e indo até um pouco para além de Nagoya. Fica por cobrir o resto do Tokaido, porque ele é muito grande. Eu acho que a outra parte do Tokaido é mais famosa do que a que eu falei até aqui. A que eu falei até aqui é realmente o que eu acho que são que eu nunca vi a ser feito por outros, por roteiros turísticos, ou por agências de viagens, ou por outros visitantes. Vejo muitos japoneses nestas coisas que eu vos falei aqui, mas de facto não vejo ocidentais, por isso queria partilhar isso convosco. E vou falar mais do Tokaido no próximo vídeo. Quero deixar também aqui a indicação que aqui em cima vão aparecer vídeos que eu já gravei no Tokaido em visitas que fiz lá, nomeadamente na zona de Shizuoka, perto do Monte Fuji, etc. Portanto, há muitos vlogs que eu gravei no Japão a caminhar a pé o Tokaido na zona das imediações do Monte Fuji. E que eu gravei na altura porque estava a fazer uma série de vídeos sobre sítios a partir de onde se pode ver o Monte Fuji. Também há um vídeo, também vou deixar aqui em cima, também há um vídeo sobre como é que vocês podem planear a vossa subida ao Monte Fuji, se essa for a vossa intenção. Neste momento, no ano 2020, não podem fazê-lo. A subida ao Monte Fuji está completamente encerrada para o ano 2020, mas se quiserem começar a planear para a frente, também tenho um tutorial para isso. De resto,